Fala, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então agora a gente começa a estudar um pouquinho sobre o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso organismo. Lembrando que justo nessa pandemia, tem se falado muito sobre o sistema imunológico. Então eu pretendo apresentar para vocês alguns conceitos iniciais e depois a gente aprofundar um pouquinho o estudo sobre como o nosso corpo se reage ao coronavírus, por exemplo. Mas, primeiro os conceitos iniciais, começando lá então comigo, sistema imunológico. De cara você já vê a imagem de um vírus aqui. Por quê? Porque a grande maior parte das doenças que acometem o nosso corpo, elas são causadas por alguns tipos de micro-organismos, como por exemplo aí, as bactérias, os fungos, os vírus, os protozoários, que são os protistas, né? Esses grupos de seres vivos, quando interagem conosco, podem nos causar doença. Aqui tem algumas imagens aqui de brincadeira mostrando para você aqui, olha, uma ameba, que é um protozoário, uma bactéria, um vírus, um outro protozoário aqui. Então, esses seres vivos são os que estão no ambiente, no ar, em todos os locais, e que quando em contato com a gente podem nos causar doenças. De forma geral, esses agentes, esses vírus, bactérias, eles podem ser chamados também de patógenos. Então, a partir de agora, quando nós formos nos referir a ele, nós vamos chamá-los de patógenos, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Como esses patógenos são transmitidos? Então, acompanhe comigo na tela grande aí. Os patógenos são passados da pessoa infectada para outra, através de fluidos corporais como, por exemplo, as gotículas que saem com a tosse, com o espirro, como está representado na imagem de cima aqui para vocês. Olha. Não só a saliva pode transmitir, mas o próprio suor também é um fluido corporal e também pode transmitir esses patógenos. Também por vias sexuais também pode ser transmitido. As doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, causada por fungos, vírus, bactérias. Também podem ser passadas por transfusão sanguínea, ou seja, você doa sangue para alguém, se você está contaminado, se a pessoa recebe o sangue, ela pode muito bem também ser contaminada. Uma outra forma também é através da picada de insetos. Nós ouvimos falar muito da dengue, A dengue que transmite lá, o mosquito Aedes aegypti, que transmite o vírus da dengue. Então ele pica uma pessoa infectada, contrai o vírus, vai picar uma outra pessoa e também transmite essa doença. Então essas são algumas formas que podem ser transmitidos esses patógenos. Alguns patógenos ainda podem ser transmitidos pela contaminação da água. Então você toma uma água não tratada, se ali existem os patógenos, esses micro-organismos, você pode ficar doente. Ou até, por exemplo, utilizar uma água não tratada para lavar alimentos. Você lava os alimentos com a água contaminada, ela contamina os alimentos e depois você consome. Então essas são algumas formas de você transmitir esses patógenos. Então veja, através dessas transmissões, se você tiver contato com a pessoa ou tiver próximo à pessoa, essas gotículas por meio do espirro, a transfusão sanguínea ou a picada de um inseto pode transmitir essas doenças para a gente, esses patógenos. Como que nosso corpo responde a esses patógenos? Por que a gente não fica doente sempre, já que esses micro-organismos estão no ambiente por toda parte? Então acompanhe comigo. O organismo possui um sistema imunológico, que é o sistema de defesa, cuja principal função é exatamente essa, a de manter a saúde do organismo, eliminando esses patógenos, garantindo a sobrevivência pelo combate às agressões em geral. Então, esses micro-organismos vêm agredir o nosso corpo, mas nosso corpo tem um sistema de defesa que combate eles. Por isso que a gente nem sempre fica doente. Só em situações específicas que a gente vai ficar doente. O sistema imunológico ele pode ser dividido em duas partes. Nós temos um sistema imunológico chamado de sistema imunológico inato e temos um outro sistema imunológico que é chamado sistema imunológico adaptativo. Vamos falar um pouquinho sobre os dois. Então, o primeiro, a imunidade inata, ou seja, a resposta inata, o sistema imunológico inato do nosso organismo. O que ele é? São as barreiras físicas que compõem a primeira linha de defesa do organismo. São elas a pele, a saliva, o muco, as lágrimas e os pelos. Essas são barreiras físicas. Então, por exemplo, a sua pele não permite a entrada de micro-organismos por ela. É uma barreira física. Então, é uma forma de nos defender contra os patógenos. A saliva, o muco, as lágrimas possuem enzimas que destroem principalmente a membrana plasmática desses micro-organismos, como por exemplo uma bactéria ou um protozoário.
Então, ali possui enzimas que vão destruir o micro-organismo antes dele te infectar. E também existem os pelos, né, que oferecem a mesma coisa da pele, uma barreira física. Esse tipo de imunidade, chamado de inata, ele se caracteriza por uma resposta rápida à agressão. Então o micro-organismo ali cai na pele, por exemplo, logo ele é combatido tanto pelo muco quanto pela barreira física da pele. Então é uma resposta muito rápida a esses micro-organismos, independente do estímulo prévio. Então, ou seja, se você já teve contato ou nunca teve contato com esse micro-organismo, a imunidade inata vai atuar. Olha um exemplo aí aqui do lado direito, aqui tem uma imagem grande, mostrando para você uma resposta inata. Você tem aqui um corte, por exemplo, na pele, você cortou a pele, então tirou aquela barreira física. Agora os micro-organismos conseguem entrar. Mas o que acontece? Nessa região vai acontecer uma inflamação, então os vasos sanguíneos aqui, todos inflamados, vai fazer com que células específicas do nosso corpo, que são chamadas de leucócitos, que são células que vão fagocitar, que vão literalmente comer esses patógenos, elas são liberadas do sangue para o espaço lá onde está acontecendo a invasão dos patógenos. O que vai acontecer? Aqui ó, você tem um grupo de bactérias, essas bactérias conseguiram penetrar através do corte, mas logo as células de defesa, lá chamadas leucócitos, vão lá destruir essas bactérias. Mas veja, uma resposta muito rápida. Veja que acontece até uma inflamação no local, muitas vezes gera até um pus, né, que é justamente resultado do combate do nosso corpo, né, do sistema imunológico, à entrada desses micro-organismos. Então, esse tipo de resposta nós chamamos de resposta inata. Veja, é uma resposta bem rápida e garante, na maior parte, né, que a gente não contrai essa doença. Mas e se a doença entrar no nosso organismo? Se finalmente ela conseguir penetrar? O que vai acontecer? Nós vamos ativar uma outra resposta que é a chamada imunidade adaptativa ou resposta adaptativa. Então acompanhe comigo aí na tela grande. A imunidade adaptativa compreende a linha de defesa específica que é adquirida após o contato com os patógenos, como por exemplo através das vacinas. Então o que acontece? O micro-organismo conseguiu entrar, você nunca teve contato com ele. O que vai acontecer? O seu corpo primeiro terá que identificá-lo. O que será que é esse micro-organismo? Quais são as características dele? Para aí o seu corpo criar uma defesa específica contra ele. Então, por exemplo, agora no meio da pandemia, esse vírus, por exemplo, nós nunca tivemos contato com ele. Se ele consegue vencer a barreira inata e ele entra no nosso organismo, o que vai acontecer? O nosso organismo primeiro vai ter que se preparar para combatê-lo. E isso é o problema. Porque nesse período, lembrando que a resposta inata é muito rápida, a adaptativa vai demorar mais, porque primeiro o corpo vai ter que conhecê-lo para combatê-lo. E aí nessa de conhecê-lo, vai um espaço de tempo. É o tempo que o vírus tem para se replicar no nosso organismo, infectar boa parte do nosso organismo e nos deixar doente. Então, na resposta adaptativa, o corpo vai identificar e vai criar uma defesa específica contra ele. Vamos tentar entender um pouquinho mais aqui. Ó. O sistema imunológico adaptativo possui memória e arquiva a característica dos patógenos para combater outros possíveis ataques. Então, o que acontece? Você vai lá, tem contato com o vírus, ele entra, o seu corpo vai identificá-lo e começar a combatê-lo. A partir do momento que o seu corpo consegue vencê-lo, vai se criar dentro do seu organismo algumas células de memória, que são células que guardam aquela informação sobre aquele patógeno específico, sobre aquele vírus, aquela bactéria. E o que acontece? Se algum dia você voltar a ter contato com aquela bactéria, o que vai acontecer? Ou com aquele vírus? O seu corpo já tem uma resposta rápida contra ele. Aí a imunidade adaptativa vai atuar mais rápido, porque você já tem a memória daquele micro-organismo. Isso acontece muito com as vacinas. Então, existem muitos micro-organismos que a gente nunca teve contato, que são extremamente agressivos. Se a gente for esperar ter contato com eles, a gente pode ficar doente e até levar à morte, por exemplo. Veja aí o exemplo do Covid-19, né? Então, o que acontece? Os pesquisadores, lá os cientistas, produzem vacinas, que é justamente esse micro-organismo mais enfraquecido, aplica na gente, o nosso corpo cria uma defesa contra ele, guarda essa defesa na forma de memória. Se um dia você vier a ter contato no ambiente com esse micro-organismo, o seu corpo já sabe como combatê-lo, então a resposta vai ser mais rápida. Então essa é a imunidade adaptativa. Veja o exemplo aqui embaixo no desenho para você. Você tem uma célula do seu corpo completamente infectada por vírus, por exemplo. Então o vírus conseguiu entrar, começou a infectar a sua célula.
Então veja que ele já se replicou bastante, tem bastante partículas, são esses azulzinhos aqui, ó. Tem bastante partículas virais aqui dentro. Essa célula infectada, ela vai sinalizar através da membrana plasmática, ela vai sinalizar que ela está infectada. E aí vem uma célula específica do sistema imunológico adaptativo, que é essa verdinha aqui, ó, chamada de dendritos. Essas células, o que elas vão fazer? Identifica a célula infectada e fagocita, come ela, manda ela para dentro. Aí o que vai acontecer? Essa célula dendrítica, ela vai identificar aquele vírus lá que estava dentro da célula, né? E vai, na sua membrana plasmática, sinalizar como deve ser combatido esse micro-organismo. Olha que situação complexa. Então, o dendrito fagocita a célula infectada, identifica o vírus e sinaliza na sua membrana. Olha, esse vírus deve ser combatido dessa forma. E aí o que acontece? Vem um tipo de célula específica chamada de linfócito. Essa célula específica vai lá no dendrito, pega a informação do dendrito, fala, ó, é assim que deve ser combatido. Então ela vai pegar a informação do dendrito e vai começar a fabricar o que nós chamamos de anticorpos, que são substâncias específicas para combater esse tipo de micro-organismo. Então, depois que o linfócito identificou lá na célula dendrítica, veja aqui, ó, o linfócito está identificando qual que é o micro-organismo. Ele vai começar a produzir uma defesa específica contra esse micro-organismo. Até com que tudo isso aconteça, desde a célula infectada até a criação do anticorpo, vai demorar um tempo. Se demora um tempo, o vírus vai replicar bastante, então você acaba ficando doente, tá bom? Então, na imunidade adaptativa, o principal é a produção da defesa específica chamada de anticorpo. Acompanhe comigo aqui no texto. O sistema imunológico, esse adaptativo, responde à presença dos antígenos, que são os patógenos, produzindo células que atacam diretamente o patógeno. Células que sabem quais são as características desse patógeno e vão combatê-lo na sua característica específica, certo? Então, essas células vão servir para combater aquele micro-organismo. Ou produzindo também, além de células específicas para combater, ela produz os anticorpos, que são aqueles linfócitos que a gente falou. Então, o linfócito identifica qual que é a característica do vírus e produz anticorpos para combatê-los. Esses anticorpos, eles vão se ligar aos patógenos, então eles vão colar lá no patógeno e vão apresentar esse patógeno a uma célula que vai destruí-lo, por exemplo. Então, o exemplo está aqui no desenho aqui, ó. Você tem os antígenos, que são os patógenos, né? Aqui representados como se fossem chaves, ó. Veja que cada um tem uma característica diferente, uma chavinha diferente, porque são micro-organismos diferentes. E a gente precisa criar uma fechadura, que é justamente o anticorpo, que encaixe perfeitamente nesse micro-organismo para poder combatê-lo. Então tá aqui, ó, esse azul aqui é o anticorpo. Veja que aqui, ó, existe o local onde se liga o antígeno. O local do anticorpo, que é a fechadura perfeita para encaixe da chave, que é, no caso, o patógeno. Então, o nosso corpo, quando ele conhece o micro-organismo, ele cria uma defesa específica contra ele. Veja que o local de ligação do antígeno aqui é perfeito para o encaixe do antígeno, que é o patógeno, né, que é o que causa a doença. Então, ele se liga aqui, a partir do momento que ele se ligou, vem uma outra célula, identifica aquilo e combate ele, ou seja, fagocita e destrói esse micro-organismo. Veja que se a gente pegar esse antígeno vermelho aqui e tentasse encaixar ele aqui nesse anticorpo, não encaixaria. Então não tem uma defesa específica. Então esse antígeno, esse patógeno, ele vai se disseminar no nosso corpo. Até com que nós criamos uma fechadura perfeita para combater ele. Tudo bem? Então na imunidade adaptativa existem as duas formas. Tanto as células que fagocitam esses micro-organismos, tanto os anticorpos que identificam, se ligam a ele e apresentam ele para uma célula que vai fagocitar. Tudo bem? Então, eu espero que tenha ajudado. A aula de hoje é essa. 2 tipos de imunidade. Inata, que é a resposta rápida às barreiras físicas da pele, e a imunidade adquirida, que é justamente essa, onde a gente entra em contato com o micro-organismo, o nosso corpo produz uma defesa específica contra o micro-organismo, destrói ele e guarda essas informações sobre células de memória, que se você voltar a ter uma infecção sobre esse micro-organismo, o seu corpo já sabe como combatê-lo. Tudo bem? Então essa era a nossa aula de hoje, espero que tenha ajudado. Nas próximas aulas continuemos nossos estudos compreendendo um pouco sobre a vacina, os soros e as vacinas. Tudo bem? Um abraço, fiquem bem aí, fiquem em casa.